Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a mais uma etapa aí do nosso canal. Estamos muito felizes em ter vocês conosco aqui para aprender um pouco mais a respeito de finanças, um pouco mais a respeito de como o mundo espiritual pode interferir nas suas finanças e como Deus planeja que você tenha sucesso no seu propósito, naquilo que Deus criou você para ser. O que eu posso dizer para vocês é que quando nós estamos dentro do propósito de Deus, as coisas elas tendem a ser um pouco mais fáceis no que tange as finanças, né? Quando a gente está fazendo algo que a gente realmente ama, algo que a gente realmente tem prazer de fazer, é completamente diferente do que quando a gente faz algo que não está dentro do desenho, do propósito de Deus, né? Então, eu queria conversar com vocês aqui hoje e a partir nesses próximos dias a respeito dos 11 motivos que levam um cristão a viver a crise financeira, né? E muitas vezes eu recebo alguns comentários, pessoas perguntando, mas Adriel, poxa, eu tenho uma vida intensa com Deus, eu tenho um propósito com Deus, por que que eu não consigo vencer na vida? Por que que eu não consigo ter sucesso nas finanças, né? E aí fica aquela pergunta, poxa, mas será que um cristão que vive, né, uma vida com Deus realmente pode estar em crise, pode passar por um momento difícil, né, ou mesmo fracassar nas finanças, né, se é que a gente pode dizer assim, né? E o que eu posso dizer para vocês é que a resposta é sim, né? Pode sim, nós cristãos estamos completamente sujeitos a passar por momentos difíceis, por momentos de dificuldades. Em João 16:33, o próprio Jesus fala assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus venceu, ele passou por cima de todas as coisas. E aqui ele não está falando a respeito somente das coisas espirituais, né? Uma batalha espiritual, um jejum, uma oração, não é só disso que ele está falando nesse contexto, né? Ele está falando a respeito de todas as coisas, né? Porque nós vamos ter problemas, não tem jeito, né? É um fato que não tem como a gente fugir, né? Nós vamos ter problemas, nós vamos ter crises e muitas vezes nós mesmos podemos causar essas crises, né? Mas Jesus fala para que a gente tenha paz, porque ele venceu. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Então eu quero falar a respeito dos 11 motivos que pode levar o cristão a ter esse momento de crise financeira, né? Como diz o texto, Jesus já previa que nós poderíamos ter dificuldades, poderíamos passar por momentos realmente complicados, né? Então, as dificuldades estão aí todos os dias para tentar fazer com que a vida seja mais difícil para nós, né? Então, as dificuldades e problemas, elas batem a nossa porta todos os dias. E a forma como você lida com eles é crucial para decidir o seu destino. Se você vai ter realmente sucesso na vida ou se você não vai ter, né? Você pode ter uma vida com Deus fantástica, mas se você não cumprir os princípios que levam você ao sucesso financeiro ou sucesso em qualquer outra área da sua vida, não adianta. Deus, ele tem a intimidade com você, o seu tempo de oração, o seu tempo de busca, ele vai falar as coisas com você, ele vai te ensinar. Só que se você não colocar em prática aquilo que Deus te ensina, meu amigo, minha irmã, meu irmão, não adianta, não há nada que você possa fazer se você não agir, né? A fé sem as obras é morta, né? É o que a Bíblia diz. Ou seja, você pode crer que e vai acontecer, o mar vai se abrir, e o mar se abre, e o inimigo chegando atrás de você, e você, ao invés de atravessar o mar, fica esperando o inimigo chegar, né? Ou fica esperando, né? Deus fala para você: vai lá, meu filho, toca esse mar com esse cajado aí, e você com o cajado na mão, com tudo que você tem, com tudo que Deus deu para você, você muitas vezes acaba sentindo receio, né? Nós somos fracos muitas vezes, nós temos receio, a falta de fé muitas vezes nos atrapalha.
Então a atitude de um lado e a fé do outro é o que vai fazer com que nós tenhamos êxito no propósito que Deus nos criou para fazer, né? E até no dia que eu conversei com o apóstolo Billy, né, na nossa conversa a respeito de finanças, a respeito do momento da igreja, nós falamos uma coisa, né, veio algo em minha mente que foi interessante, né, falando sobre esse momento de problema, esse momento de paralisação do mundo, né, global. Nós podemos dizer que, diante dos problemas, nem todo problema é ruim, né? E nem toda solução é boa. E por que que nem todo problema é ruim? Porque muitas vezes Deus permite que alguns problemas aconteçam em nossas vidas para que realmente a gente consiga desenvolver uma nova habilidade, desenvolver algo no nosso caminho, desenvolver algo que realmente vai fazer você caminhar na direção do seu propósito, né? Então, às vezes, acontecem alguns problemas, independente do que seja esse problema, se ele está levando você para mais perto de Deus, se ele está te ensinando algo sobre o propósito, então ele não é um problema ruim. Então, muitas vezes, nós tratamos os problemas sempre como ruim, sempre como desgraça, né? Na maioria das vezes, mas às vezes esses problemas podem nos levar para mais perto do propósito, né? Muitas vezes nós estamos acomodados com algumas coisas e essas acomodações nos deixam mais longe do propósito, nos deixam sempre mais distantes de Deus, né? Porque é bom, quando a gente se acomoda, é gostoso, né? Você está tranquilo, né? Né? Na beira da praia, ali curtindo e não está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo, né? Então, muitas vezes esses problemas vêm para nos acordar, para nos dar um checkmate, ou você sai daqui ou as coisas vão desmoronar. E muitas vezes Deus usa esses problemas para fazer com que você ande, né? E aí a gente vê o outro lado da questão, porque se é um problema, a gente precisa encontrar uma solução, né? E muitas vezes nós pensamos em inúmeras soluções, mas muitas dessas vezes, a solução que nós encontramos não é uma boa solução. Não é a solução que vai te levar para mais perto do propósito, não é a solução que vai te fazer sair dessa crise, ou ela vai ser apenas paliativa, né? Vamos dizer assim, temporária, né? Um remendo, né, no problema. Então nós precisamos buscar soluções que realmente nos façam crescer, né? Que não sejam soluções fora do propósito de Deus, porque muitas vezes a gente quer dar o nosso jeitinho nas coisas, né? E isso não é bom, não é bom, né? Nós precisamos buscar coisas que nos levem para perto de Deus e coisas que agradem ao Senhor, soluções criativas que agradem ao Senhor. Deus espera que você use a sua criatividade, né? A palavra diz que se você tem falta de sabedoria, então você peça ao Senhor que Ele vai dar deliberadamente, Ele dá de graça. É só você querer ter sabedoria, né? Então, em tudo na vida nós precisamos ponderar sobre os possíveis resultados. Se você vai decidir a respeito de algum problema, ou a respeito de alguma ação, algum investimento, pense a longo prazo o que aquela decisão vai interferir na sua vida, vai interferir na sua família, nas suas finanças. É que o fato é que a maioria das vezes nós, né, entramos naquele automático, né, do dia a dia, aquela loucura, trabalho, casa, família, escola dos filhos, ou faculdade, ou sei lá, qualquer tipo de outra coisa que possa tomar o nosso tempo, né? E a gente no desespero, por pressão muitas vezes da situação, né, o chefe cobrando você, acaba tomando decisões que, sem meditar, né, que trazem consequências que vão ser ruins, consequências que não vão trazer para você aquilo que é o melhor de Deus na sua vida. Nós temos que pensar nas nossas decisões, pensar no todo o contexto onde nós estamos inseridos, né? Muitas vezes nós queremos apenas sair fazendo, né? Muitas vezes eu vejo alguns vendedores, né? Eu trabalho com isso, e você dá uma meta para aquele cara e ele não sabe os clientes, ele não sabe nada. O que ele tem na cabeça é entrar dentro do carro dele e sair vender alucinadamente, sem pensar, sem planejar, né? E a vida das pessoas, em geral, é dessa forma. As pessoas não conseguem parar um segundo, parar 5 minutos,
parar um tempo para refletir a respeito das coisas que vêm sendo feitas, no que pode ser melhorado, no que pode ser retirado da sua vida. Muitas vezes nós precisamos retirar coisas das nossas vidas, né? Então esse é o maior erro do cristão, não parar para pensar. Tomar decisões sem passar pelo processo correto da decisão, né? Quando deixamos a situação nos levar, qualquer coisa pode acontecer, né? Tem aquela música, né? Deixa a vida me levar, né? Muitas vezes as pessoas vivem dessa forma. Os cristãos vivem dessa forma, nós não podemos mais viver dessa forma. Nós precisamos começar a pensar de forma diferente. De forma diferente, né? Também ouvimos o ditado, né? Se você quer coisas diferentes, faça e pense em coisas diferentes, resultados diferentes. Se você não fizer algo diferente, o resultado vai ser sempre o mesmo. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta sempre a mesma coisa, você vai colher sempre a mesma coisa. Não tem como fugir. Não tem como fugir, né? Então, não há um destino, muito menos um propósito de verdade, se você não começar a parar para refletir nas coisas que você tem feito. E isso não serve apenas para finanças, né? Serve para a sua vida amorosa, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para a sua empresa, para os seus estudos, serve para tudo. Nós precisamos ter um destino traçado. É isso que vai te levar ao sucesso, o destino. Se você escolhe um destino, eu quero viajar para tal lugar, por exemplo, eu moro em Bauru, meus pais moram em Piraju, e eu escolho um destino de vez em quando de ir passear na casa dos meus pais, visitá-los com meu filho, com minha esposa. Ou seja, o meu destino é sair de Bauru e chegar a Piraju. E há uma estrada para chegar por lá, mas não há só uma estrada, há vários caminhos para chegar por lá. Eu poderia dar uma volta mais perto, mais longe, por caminhos de terra, ou ir a pé, ou ir de bicicleta. Eu vou escolher a forma com qual eu vou, as pessoas com que eu vou contar nessa viagem, as coisas que eu vou levar nessa viagem, as coisas que vão me ser úteis nessa viagem, por tempo que eu vou ficar lá. Então, a nossa vida tem que ser da mesma forma. Nós escolhemos um destino. Qual é o seu destino hoje? Você quer sair das dívidas? Você quer começar a investir? Você quer começar um negócio? Qual é o seu destino? Qual é o seu destino financeiro? O que você busca na sua vida? O que você busca para a sua família, para a sua casa? Quando eu falo de família e casa, não importa se você é solteiro, se você mora sozinho, você é uma casa, você é uma família perante Deus. Quando você se casar, você precisa já estar apto. Não espere casar para começar a preparar as coisas. Prepare-se antes de casar. E se você já está casado, ainda dá tempo de preparar as coisas. É mais difícil fazer as coisas com o carro andando. Sim, é mais difícil, realmente. Mas você consegue. Você pode. Deus te deu o poder de mudar o seu destino. Escolha o seu destino. Converse com Deus. Veja qual que é o propósito de Deus na sua vida, né? Se você está começando a nos acompanhar agora, você vai perceber ao longo dos nossos vídeos que o que nós estamos tentando trazer para você é um panorama da sua própria vida, daquilo que as nossas decisões afetam. Então continue sempre com a gente, use sua determinação, vamos assistir mais um vídeo, vamos continuar, vamos aprender sempre, tenha sempre em mente, a determinação em mudar é que faz toda a diferença, né? Então, gente, os problemas não tem como, eles vão surgir todos os dias e nas mais diversas áreas da nossa vida, né? Não tem como você resolver um problema de cada vez, né? A vida não espera a gente resolver os problemas, né? Às vezes você está com um grande problema para resolver e de repente, pum, chega outro problema. A vida não espera. Então o que nós precisamos fazer? É encontrar formas de resolver os problemas de forma rápida e segura e com reflexão. Esse é o segredo do negócio. Ver qual é a melhor resolução para o problema, onde essa resolução vai levar você, né? Então nunca haverá um beco sem saída. Nunca haverá. Pense, muitas vezes nós entramos em algumas situações e nós colocamos na nossa cabeça, né? Puxa, beco sem saída, o que eu faço? E aí a gente fica
direto olhando para o problema, olhando para o problema e aquele problema ali nos perturbando, mas o que eu tenho para te dizer é que nunca há um beco sem saída. Deixe de focar no problema, comece a focar na solução. Quem é a solução? Você não está encontrando a solução? Olhe de novo, persista, olhe de novo. Em algum lugar do mundo está a solução do seu problema. Talvez a solução do seu problema hoje seja ouvir esse vídeo e entender que há solução, né? O impossível não existe. A própria palavra do Senhor diz que o que seria impossível para Deus, Ele pode todas as coisas. Então não há beco sem saída. Não há beco sem saída. E quando eu falei lá a respeito de nem sempre a solução é boa, nós podemos entender que sempre vai haver mais de uma solução. Né? Talvez uma ligação para uma pessoa que possa resolver o seu problema. Talvez nessa ligação, ao invés de você perder 5 anos para desenvolver um problema, você consiga em 5 minutos. Né? Ou talvez um novo emprego, ou buscar alguma coisa nova, um investimento novo, sair das dívidas. Eu não sei qual é a sua solução, mas você é capaz de pensar nela. Deus te dá criatividade para pensar na solução. Use essa criatividade, coloca no papel, faça o seu plano. Não deixe que o inimigo, que o diabo, que as pessoas que estão ao seu redor pensem e façam você pensar que você está fracassado, está no fundo do poço e não há saída. Né? Deus, Ele sempre vai preparar uma solução para você. Sempre vai preparar. Então não fique parado esperando que as coisas caiam do teto. Né? Não fique parado esperando. Vá atrás, procure, pesquise, converse. Faça amizades que vão fazer você ir para frente. Né? Então, há muitas formas de você resolver o problema. Em algum lugar, a solução especial para você, independente do problema que você tenha. Né? Há sempre uma solução. Só não se dá jeito para a morte, pessoal. Para a morte não tem jeito. Morreu, acabou. A não ser que Deus queira ressuscitar. Aí a gente tem, né, uma solução para a morte. Mas caso contrário, é a única coisa que não tem solução. De resto, suas dívidas, seu desemprego, seu problema familiar, suas finanças com dificuldade, a falta de dinheiro, tudo tem solução. Tudo tem solução. Né? A realidade é que muitas vezes nós estamos tão focados nos problemas que a gente não consegue se movimentar na direção das possíveis soluções. Então tire o seu foco do problema e comece a pôr o foco em Deus, pôr o foco na reflexão que você faz sobre o seu problema, o que causou o seu problema, o que causou o seu endividamento, onde foi que você errou. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, onde foi que eu errei? Muito comum, né? Algum lugar você errou. Algum lugar houve um erro, uma falha que levou você a esse momento. Então volte lá atrás, pense a respeito disso. Encontre a falha. Se você souber onde for a falha, é muito mais fácil você resolver o problema. Né? Então vamos lá. 11 motivos que levam um cristão a passar por uma crise financeira e como superar cada um deles. Como eu falei, os problemas afetam a nossa vida todos os dias, né? E não é um problema atrás do outro, e nós precisamos resolvê-los. E são nas mais diversas áreas, né? E todos ao mesmo tempo, né? Afinal, como eu falei, a vida não espera você resolver um problema para começar outro, né? Então nós podemos ter dificuldades, por exemplo, na saúde. Às vezes uma pessoa que está com uma doença, passando por um momento complicado, né? Como nós estamos passando nesse momento agora no Brasil e no mundo, toda essa paralisação por causa dessa doença contagiosa, enfim, é um tipo de problema, mas há solução, você pode se prevenir, né? Ou pode deixar de sair, né? Tem muitas pessoas assim, né? Como eu, não podemos deixar de sair, nós precisamos conseguir o nosso ganha-pão, nós precisamos conseguir vender, nós precisamos conseguir desenvolver nossas empresas, ou desenvolver o trabalho, desenvolver aquilo que você precisa fazer para receber a sua renda. Né? Então muitas vezes também nós podemos ter problemas no trabalho, né? Ou uma dificuldade com o seu gerente, uma dificuldade com um colega de trabalho, ou problemas dentro do trabalho que acabam estressando, né?
a gente, né? Por exemplo, eu tive um longo período como comprador numa rede de supermercados. Eu cobria férias dos compradores, né? E tinha alguns problemas que eram muito recorrentes. E acabava sempre sobrando para mim resolver aquele tipo de problema, né? E eu estava começando já a ficar estressado já do quarto para o quinto ano na empresa. Eu já não tinha prazer de trabalhar. Eu tinha até dores no estômago antes de trabalhar, porque assim eu acordava já, puxa, trabalhar, tristeza, né? Eu não queria, estava estressado, né? E aí eu comecei a pedir uma solução para Deus, entregar novos currículos, procurar novas coisas. Não fiquei parado, né? Fiz várias entrevistas em várias empresas, até que eu consegui uma nova proposta, né? E isso para mim foi uma grande bênção, né? Porque eu fui para ganhar mais, para trabalhar um período menor, deixei de trabalhar de sábado. Claro que no outro emprego eu também tinha problemas, mas aquele problema que me deixava estressado, que eu não via solução para aquele momento onde eu estava, ele desapareceu. Porque eu saí de onde eu estava e fui para um outro lugar que Deus preparou para mim. Então, esse tipo de problema tem solução, né? Muitas vezes você pode estar tendo um problema dentro da sua empresa, o caixa está apertado, ou o funcionário, né, insatisfeito, querendo sair, ou às vezes até um funcionário que colocou você na justiça, justamente ou injustamente, não sei, né? Muitas coisas podem acontecer dentro de uma empresa, né? Faturamento que não vem, problemas de entrega, problemas com compras, uma infinidade de problemas, né? E você precisa resolver, não fuja dos seus problemas. Busque uma solução, busque pessoas que possam resolver se você não se sente apto, né, para aquele tipo de problema, né? Você pode também ter problema no seu relacionamento, né? Relacionamento pode trazer muitos problemas, né? A gente vê muitos casais, principalmente, se divorciando, né? Filhos e filhas. Não que a criação pode ser melhor ou pior, mas muitas vezes é um trauma a separação dos pais, né? Então são coisas que podem aí atrapalhar no cotidiano, né? E como a gente fala de finanças aqui, a gente pode falar de problemas nas finanças, né? É muito comum, né, ter problema financeiro, né? No nosso país a gente acaba não tendo uma preparação desde novo para começar uma vida financeira, né? Nem eu, por exemplo, eu fui ter o meu primeiro contato com dinheiro, responsabilidade com 18 para 19 anos. É uma cultura que está enraizada no nosso país, né? Quando a pessoa chega no primeiro emprego, é quando ela vai ter as primeiras responsabilidades. Já em outros países a gente vê que desde, né, de pequenininho, as crianças já têm um senso de responsabilidade muito maior. Então, muitas vezes nós temos esse problema de começar a nossa carreira sem saber o que fazer com o dinheiro, né? E geralmente se começa com pouco dinheiro, né? Porque é muito raro, né? A não ser que você já tenha um pai rico, milionário, né? Para te colocar num cargo e você já ganhar muito dinheiro, geralmente não é assim, né? Então começa-se com pouco dinheiro e muitas vezes até o meio da nossa carreira, 40, 50 anos, continua se ganhando pouco dinheiro. Então muitas vezes as pessoas veem isso como um problema, mas isso não é um problema, né? E se você vê isso como um problema, você pode resolver, você pode conseguir algo melhor. Aquilo a gente não pode fazer é se acomodar, né? O desemprego. Você está desempregado, você acha que você chegou no fim e não tem o que fazer, meu amigo? Levante-se, vai empreender, vai fazer algo que gere renda para você. Pegue 10, 15, 20 reais emprestado, começa fazendo um pão para vender. Não tem erro, não tem erro. Você pode fazer aquilo que você faz de melhor e ganhar dinheiro com isso. Tem gente que gosta de arte, de pintura, de música, de cozinhar, sei lá, ou pegar alguma coisa para vender, vai até um supermercado e compra, vender até mesmo, né? Como já vimos alguma história de alguns empreendedores aí, que começaram, né, como ambulantes, como até mesmo Silvio Santos, né, outros empreendedores que a gente vê aí. Esse tempo atrás surgiu até um rapaz que era mendigo e começou a empreender, a vender água no semáforo e acabou dando palestras até em Harvard, né?
Então, não tem limite, é só você querer fazer, empreender, as coisas vão acontecer. Não deixe que o desemprego, ou o emprego ruim abata você. Não deixe com que isso faça com que seja um grande impedimento da sua vida. Você pode fazer melhor. Não deixe com que isso mate a sua vida, mate a sua família. Né? Muitas pessoas também têm problemas com endividamento de cartão, né? E são coisas que a gente precisa resolver. Não tem como. Precisamos resolver. Ah, mas a minha dívida é muito grande. Não importa. Não importa. Não importa o tamanho da sua dívida. Tudo pode ser resolvido. Todo problema tem alguma criatividade que vai fazer com que aquele problema se pareça pequeno. E Deus pode permitir isso para você. É só você querer. É só você transpirar pela sua ideia. Fazer algo diferente. Muitas vezes nós queremos insistir nas coisas que nós estamos fazendo, mesmo vendo que não está dando certo. Pare para pensar, reflita no que você está fazendo, reflita. Né? Muitos problemas de pessoas com cheque especial, né? Todo fim de mês entrando no cheque especial. Por que você está entrando no cheque especial? O que está acontecendo? Reflita. Reflita por que está acontecendo, o que está chegando daquela forma. Onde você está gastando o seu dinheiro para que aquele problema se torne muito maior do que o que você pode pagar. Né? Outra coisa, pessoas que gastam mais do que ganham. A gente vê muito, né? Já conversei com muitas pessoas com esse problema. Às vezes as pessoas não sabem nem quanto ganha exatamente. E vai gastando e vai consumindo sem olhar para trás, né? Vamos dizer assim. E quando vê, as coisas já estão completamente fora do controle. Né? Outras coisas que podem trazer problemas, quando nós temos dependentes nas nossas famílias, que já possuem problemas financeiros e acabam atrapalhando o seu propósito, porque você sempre tem que ajudar aquele cara, você sempre tem que ajudar aquela pessoa da sua família. Não que você vai ignorá-las, mas você precisa começar a entender que o propósito de Deus é para você. E se o propósito de Deus na sua vida não se encaixa com aquilo ali, você precisa começar a refletir. Ou trazer aquela pessoa para entender como é que é o propósito, como cuidar das finanças, o que fazer. Né? Muitas vezes nós temos pessoas do nosso lado que dependem de nós, que estão sempre pedindo dinheiro emprestado e afundando a gente junto. Pega essa pessoa na mão e tenta ensinar ela a sair do buraco também. Né? Muitas vezes, né, a gente já viu algumas histórias, né, se dá o peixe na mão da pessoa ao invés de ensinar a pescar. Ensina essa pessoa a pescar e ela vai deixar de atrapalhar você e vai ajudar outras pessoas ainda. Né? Então nós precisamos fazer isso. Tem muitas pessoas também com problema de consumismo, não pode ver uma promoção que já quer comprar, já quer gastar, então cuidado. Cuidado, hoje nós estamos entupidos, né? Já passou da tampa de tanto comercial, de tanto marketing na nossa mente, né? Dentro das redes sociais, na televisão, todo lugar que você vai, você está andando de carro, você vê um outdoor de propaganda, você está no shopping, você vê todas aquelas vitrines, né? Com coisas para você comprar. Com cuidado com o consumismo, muito cuidado, gente, muito cuidado. Muitas vezes também nós temos problemas de empréstimo, né? Que são desordenados. Como é que a gente pode chamar um empréstimo de desordenado? Muitas pessoas pegam empréstimos para levantar a sua empresa, para levantar um capital, mas é um empréstimo que você vê que aquilo vai te gerar um retorno. Um empréstimo que vai fazer entrar dinheiro no seu bolso, isso é um empréstimo bom. Né? Se você compra uma máquina com dinheiro de empréstimo, por exemplo, de 10 mil reais, mas você sabe que vai te dar um lucro de 30 mil, legal, ok, ótimo. Agora, se você está pegando um empréstimo para quitar outro, pegando um empréstimo para ajudar esse, para ajudar aquele, para tirar aquele do buraco, muito cuidado com esse tipo de situação, porque ela pode te levar para o buraco junto. A pessoa está no buraco, em vez de você ajudar ela, você vai cair dentro do buraco junto com a pessoa. Né? Muitas vezes também nós vemos casais, né, solteiros também, com gastos fixos, além do orçamento, né,
que é o gasto fixo, gente? O gasto fixo é aquele lá que você paga todo mês, é água, luz, telefone, alimentação, aluguel, financiamentos, né? São gastos que você não tem como fugir, todo mês eles vão estar lá, né? Então, as pessoas acabam gastando 95% do salário, a pessoa ganha R$ 1.000 e o fixo dela está no tal, nos R$ 1.000. Ou seja, se der algum problema durante aquele mês, já era, vermelho. Cuidado com os gastos fixos, pessoal. Então, esses são alguns tipos de questões que podem te levar ao fracasso financeiro. Mas não entre em pânico, tudo tem solução. Todas elas podem ser vencidas, superadas, e eu acredito. Se eu não estivesse aqui fazendo esse canal, falando com você, é sinal de que eu não acreditaria, mas eu estou aqui porque eu sei que você é capaz. A palavra diz que você é capaz, Jesus diz que você é capaz, né? Então a maioria das coisas na nossa vida estão diante do nosso controle, né? E a maioria dos motivos, infelizmente, que nos leva à crise financeira, elas são causadas por nós mesmos, né? Por falharmos no nosso planejamento, por falharmos em fazer as coisas da maneira correta, por falharmos em pedir direção a Deus, em ouvir bons conselhos, né? Então a crise ela é muito rápida para chegar na nossa porta e muitas vezes demorada para sair. É muito fácil você se endividar em 2 dias e demorar anos para sair dessas dívidas. Então tenha cuidado, muito cuidado no seu planejamento, faça o seu planejamento, o seu orçamento mensal, o orçamento da sua casa, tenha um destino na sua vida. E sim, na maioria das vezes, a crise entra na nossa casa por nossas próprias escolhas, né? Nós escolhemos gastar, nós escolhemos fazer as coisas de maneira que não vão fazer o sucesso na nossa vida, né? Ou, às vezes você trabalha de uma forma que não é como o seu empregador espera e acaba perdendo o emprego. Aí muitas vezes você pergunta, poxa, mas por que aconteceu isso? Reflita, o que ele esperava de você que você não estava fazendo? Onde é que ele esperava que você chegasse que você não conseguiu? Né? Esse tipo de coisa. Né? Então às vezes parece que o mundo está contra nós, mas se você observar bem, atento nas coisas que estão acontecendo, você vai ver que a crise foi causada por você mesmo. E por que você causou aquela crise? Qual foi a atitude? O que você precisa mudar para que aquela crise vá embora, para que aquela crise não venha mais atrás da sua vida, né? Quando a fatura do cartão chega, como é que acontece, né? Todas aquelas contas para pagar, e quem que é o culpado daquelas contas, a não ser nós mesmos, né? O diabo não tem poder de pegar o seu cartão e passar lá, né? Ele não tem esse poder, então muitas vezes as pessoas culpam o diabo, né? Coitado, o diabo não tem poder nem para isso, ele não consegue, né? Então a culpa é nossa, né? O diabo não pode fazer isso. Nós colocamos o nosso dedo nessa digital, a nossa senha nas compras, lá no Mercado Livre, ou seja, lá em qualquer outra plataforma que tenha aquele desconto, você comprou aquilo. Você precisa resistir a esses impulsos seus, né? Então não há como a gente plantar maçã e colher melancia, pessoal. A nossa escolha é o que define a nossa colheita. A colheita é inevitável, né? Você plantou, você vai colher. Não tem como. Não tem como. É a lei da semeadura, né? A palavra fala a respeito disso, né? Onde você planta, qual semente você joga. Se você planta coisas boas em terreno bom, vai prosperar. Se você plantar sementes ruins em terrenos bons, também não vai prosperar. Quanto mais sementes ruins em lugares ruins, né? Então você precisa saber qual semente você está lançando, em qual lugar, né? E não há forma de você mudar a colheita. Se você plantou dívidas, elas vão florescer. Mas o que você pode fazer então, né, para mudar, para plantar sucesso? Você pode plantar o seu trabalho, você pode plantar ideias novas, você pode plantar uma renda extra para pagar essas dívidas, né? Que ao seu devido tempo você vai superar essa dívida, né? O que nós precisamos entender é que você sempre pode, a partir de hoje, a partir de agora, plantar coisas novas, né?
Você pode fazer coisas novas hoje, não deixe para amanhã. Faça coisas novas hoje. Você precisa entender que o que você faz hoje reflete diretamente no seu amanhã. Então está na hora de você sair do seu comodismo, levantar da sua cadeira, sacudir esse pó da aceitação do fracasso, né? Que muitas vezes a gente se enfia debaixo da cadeira, na cama, e aceita o fracasso. Nós não podemos ser assim. Então levante-se em nome de Jesus e vamos fazer uma nova história para a sua vida. Amém? Não importa quantas vezes você já tentou, Deus te dá uma chance a cada manhã que você acorda. Ele te dá uma nova chance hoje. Ele te deu já uma nova chance hoje. O que você fez de diferente hoje do que você fez ontem, do que você fez anteontem, do mês passado? Você estava nas dívidas e continua. O que você fez de diferente daqueles momentos que você entrou na dívida? Pense, o que você está fazendo diferente? Pense, Deus te dá uma nova oportunidade. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque Deus te trouxe aqui para assistir esse vídeo. Ele te trouxe aqui para você entender que Ele te dá uma nova oportunidade. Em nome de Jesus, levante-se, tenha determinação, porque é isso que Deus espera de você. Seja forte, seja corajoso. Levanta, vai para cima do problema e resolve esse problema. Está bem? O que você vai fazer de hoje em diante para determinar o seu futuro? Esqueça os seus erros, não que você vai esquecer suas dívidas, não é isso. Esqueça o que você fez de errado e comece a fazer o certo. Deixe as coisas que você tem como paradigmas. O que são paradigmas? Paradigmas são coisas que nós criamos na nossa mente no decorrer do tempo que se tornam uma verdade imutável para nós, né? Muitas vezes você teve um fracasso durante toda a sua vida e você acaba pensando que você é um fracassado, ou que o seu filho é um fracassado, ou, sei lá, muitas pessoas têm problema com mentira, com roubo, com desvio de dinheiro e pensam que aquilo lá é a vida dela, é o paradigma dela. Ou o desemprego, esse não é o seu paradigma, esse não é o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus na sua vida está no sucesso. Ele quer te dar sucesso. Então esqueça o que você fez daqui para trás de ruim e comece a pensar nas coisas boas que deram certo e pensar em como você pode fazer ainda melhor. E você tem que insistir até acertar. Até acertar. Você sabe que a maioria dos milionários, né, quando alcança, né, o primeiro milhão ou quando alcança um sucesso esperado, desejado, geralmente eles já têm 50, 60 anos. A gente vê aí muitos casais jovens, aí 25, 30 anos, pessoas jovens, né, solteiros de 20, 25 anos, 40. Pergunta para mim: Adriel, eu sou um fracasso, eu não consigo. Eu olho para elas e olha, eu sou novo também, viu? Mas eu consigo. Você consegue também. Insista até conseguir, até dar certo. Muitas vezes nós temos muitas ideias e nem sempre a gente consegue colocar em prática, mas uma hora uma delas vai entrar, né? É o cavalo alado que passa. Se você sobe no cavalo certo, você consegue o sucesso. Então vai tentando até conseguir, não desista. Não desista de fazer algo diferente, né? E muitas vezes as pessoas pensam que eu não tenho criatividade, eu não tenho inspiração para fazer algo diferente. Meu querido, se você não tem tanta inspiração, vá para o lado da transpiração. Faça força, esforce-se todos os dias, não deixe que passe isso. Tenha a capacidade de desenvolver as coisas todos os dias. A determinação muitas vezes fala mais alto que a inspiração. Você acha que esses grandes cientistas, eles simplesmente veem uma ideia do nada e descobriram alguma coisa? Não. Foram dias, anos de pesquisas, anos de ideias frustradas, de tentativas, testes frustrados, até que um dia, de repente, ele acerta. E aquilo muda a vida dele. E nós, muitas vezes, por causa de um erro ou outro, a gente já se abate. Então nós precisamos ser igual cientistas, seja na área financeira, relacionamento, seja qualquer área que for. Insista até acertar, né? Então Deus te deu criatividade para você ser um vencedor, você pode superar isso.
A gente tem que entender que, geralmente, 5% das coisas que a gente faz vem de uma inspiração, uma ideia brilhante que surgiu, né? E você vai lá e as coisas acontecem, mas geralmente 95% das vezes é pela transpiração, é pela insistência, pelas tentativas até você acertar. Então, se você não consegue se inspirar, transpire, insista, vá até acertar, vai fazendo mudanças, faça mudanças, 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 até conseguir encontrar um caminho que seja apto para você. Então, o primeiro item que pode atrapalhar as suas finanças, né, dos 11 que eu quero comentar, é a parte espiritual. Né? O diabo tem poder para parar o propósito de Deus em você. Ele mesmo tem o próprio poder? Ele não tem poder. Né? Afinal, o que a Bíblia diz é que nós somos mais do que vencedores. Né? No entanto, ele pode lançar pensamentos na sua mente, ou através de pessoas, muitas vezes, que faça com que você pense que você não é capaz. Né? Ou que incentive você a fazer coisas que não estão dentro do propósito de Deus, coisas que vão te levar à ruína. Por isso você precisa filtrar as coisas que as pessoas falam para você. Você precisa entender que o propósito de Deus é único. E que se aquilo que a pessoa está falando para você não te leva para o propósito, é um desvio, é um atalho, aquilo não serve para você. Não tem como. Deus não quer que você minta para conseguir alguma coisa. Ele não quer que você engane para conseguir uma venda ou para conseguir qualquer outro tipo de benefício. Ele quer que você faça as coisas direito. Não ouça esse tipo de voz. Né? Então, muitas vezes nós precisamos repreender sobre a nossa vida todo espírito mal. Principalmente inveja. A gente sabe que as pessoas possuem uma inveja terrível, né? Quando a gente está mal, né? Parece que as pessoas ficam até felizes, né? Mas quando as coisas começam a dar certo na nossa vida, sempre tem aquele que vai ser invejoso, né? O olho gordo, né? Então repreenda isso em nome de Jesus. Não repreenda a pessoa. Preste bem atenção, seja sábio. Repreenda o espírito, né? Quando você estiver no seu quarto orando, repreenda aquele espírito que vem para perturbar a sua vida. Ele que precisa ser repreendido, não a pessoa. A pessoa não tem nada com isso. Pode amar a pessoa, perdoar a pessoa, estar com ela, mas não ouvir o que o diabo fala através dela. Né? Então, o que a palavra diz? Né? A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Provérbios 14:30. Então, a inveja é um negócio sério, né? É um negócio que pode vir a nos atrapalhar, então esteja sempre atento, né? Às vezes a gente acha que aquele super amigo nosso está ali conosco porque gosta da gente, mas muitas vezes ele tem inveja daquilo que você tem. E isso pode acarretar muitas coisas na sua vida, então tenha muita atenção, né? Assim como o Espírito Santo fala com você, o diabo também tem capacidade de vir aqui, né? E ele tem muita lábia, né? Senão ele não teria enganado Adão e nem Eva, né? E nem incentivado tantas outras pessoas a fazerem tantas besteiras que a gente vê durante a nossa vida, né? Então, da mesma forma que Deus tem planos para você, o diabo ele também tem planos para você. Ele também quer alcançar um propósito na sua vida, só que o propósito dele é de destruição, é de desgraça, de morte, é de ruína, de fracasso. Então não permita que essas questões espirituais alcancem você, esteja sempre na presença de Deus. É a coisa mais importante e mais gloriosa, estar na presença de Deus todos os dias. Por quê? O Espírito Santo está contigo, meu querido. Quando ele está contigo, ele lança palavras sobre os seus ouvidos, lança inspiração, lança ideias, coisas para você prosperar, para você crescer. E é isso que faz toda a diferença na sua vida. Então, Jesus nos reveste de autoridade para vencer o mal. Se nós levamos uma vida sem intimidade com Deus, qual é a chance de você realmente ouvir a voz de Deus, ao invés de ouvir a voz do diabo? Então, esteja sempre na presença de Deus, inspire-se em Deus, leia a palavra.
Não deixe de buscar intimidade com Deus. Essa é a chave do sucesso. É a chave dos tesouros escondidos. Deus tem tesouros escondidos para você. Mas Ele só vai apresentar esse tesouro para aqueles que realmente estão prontos para usufruir deles, né? Nas finanças funciona da mesma forma. Deus tem seus princípios. E eles funcionam da mesma forma em todas as áreas da nossa vida, né? A gente precisa amadurecer espiritualmente e como pessoa também. Eu gosto sempre de fazer uma comparação interessante, né? Eu tenho um filho hoje de 2 anos, né? Ele completou essa semana 2 anos. E eu estou muito feliz. Ele tem desenvolvido bastante coisa. Está começando já a aprender a falar, já anda, já corre, já brinca. E eu como pai, se eu tivesse nesse momento, não estou falando que eu tenho, não estou falando que eu não tenho, entendeu? Mas, hipoteticamente, se eu tivesse R$1 milhão, você acha que eu daria a essa criança de 2 anos R$1 milhão? Bom, eu não daria, né? Eu como pai não daria. Primeiro, porque ela nem sabe o que é dinheiro. O que é dinheiro para uma criança de 2 anos? Ela não sabe, ela não entende ainda, né? Então ela não pode usufruir desse dinheiro. E vamos pular um pouquinho mais para frente, né? E se você tivesse uma criança de 10 anos de idade? Eu não cheguei lá ainda, né? Mas em nome de Jesus eu creio que daqui 8 anos vou passar por isso, né? Bom, essa criança com 10 anos já teve alguma convivência com dinheiro, né? Seja com o vô dando R$2 para ela, R$5, o pai dando uma mesada, ou vendo os pais fazerem compras, né? Ela começa já a entender o que é dinheiro e que o dinheiro pode comprar algumas coisas que deixam ela feliz, né? Ainda assim, você daria R$1 milhão a uma criança de 10 anos? O que uma criança de 10 anos faria com esse dinheiro? Fala pra mim, o que eu faria? Meu Deus, ia gastar tudo em doce, gastar com jogos, videogames, sei lá, esse tipo de coisa, né? E se a gente andasse um pouco mais para frente e falasse de um adolescente de 15 anos? Bom, você daria aí R$1 milhão a um adolescente de 15 anos? Geralmente, um adolescente de 15 anos, ele já tem uma mente formada, pelo menos iniciada a respeito de finanças, né? O que deixa ele numa posição de vantagem a respeito de uma criança de 2 anos ou de 10 anos, né? Ainda assim, ele é muito novo, está saindo da fase da infantilidade ainda para começar a entrar, a navegar no mundo adulto, né? Então, é muitas incertezas, muitas vontades, né? Se move através de status dos amiguinhos, né? Status da família, status de muitas coisas que podem interferir na vida dela, né? E principalmente coisas que, assim, geralmente, que se ela for comprar, se ela for gastar, seriam coisas banais, né? Gastando com roupas de marca, gastando com coisas que trariam um prazer momentâneo para ela, né? De status diante dos outros amigos, né? Então, eu, particularmente, no geral, não daria R$1 milhão a um adolescente dessa idade, certo? Então, com 15 anos, essa pessoa já precisaria de ter um tutor para ensinar a ela o que é dinheiro, como investir, aonde investir, o que é realmente importante, né? E muitas vezes, nessa idade, nós não temos, né? Se você tem um filho novo, está chegando nessa idade, essa é a hora principal, né, de você começar a fazer isso. É lógico que você já deveria estar fazendo isso desde criança, né? Mas se você ainda não faz, comece a fazer, ensine sobre dinheiro para ele, para ela, né? Isso pode fazer toda a diferença na vida do seu filho, no sucesso dele, no destino que ele vai alcançar, né? E se a gente der outro salto e formos falar aí de um jovem adulto de 20 anos, né? A idade de ouro da juventude, né? Mas será que uma pessoa de 20 anos está pronta para ter R$1 milhão? Na
maioria das vezes não, né? Eu, por exemplo, quando eu tinha 20 anos de idade, já morava em Bauru, já tinha um emprego, né? E não tinha mentalidade para ter R$ 1 milhão, não. Não tinha, eu confesso, eu não tinha, né? Primeiro que eu não sabia o que fazer com todo aquele dinheiro, né? E segundo, que eu teria uma lista imensa de coisas para comprar, inúteis na maioria das vezes, só para satisfazer o meu ego, só para satisfazer o meu prazer e minhas vontades, né? Quando eu tinha 20 anos, meu pai me deu uma oportunidade de ouro, né? Eu morava num apartamento alugado, né? Primeiro momento que eu morei sozinho, né? Na cidade de Bauru, quando eu vim estudar aqui. E aquele apartamento, o dono dele, no ano de 2006 para 2007, mais ou menos, ofereceu aquele apartamento para nós por R$ 35 mil. Era num lugar bem localizado da cidade, né? Um lugar muito bom, inclusive, muito bom, um bairro muito bom, é um condomínio fechado. E eu virei e falei assim pro meu pai naquele momento: ah, pai, pagar esse financiamento pro resto da vida. Não tô a fim de gastar dinheiro com isso aí, não compensa, não quero, né? Mesmo ele falando que me ajudaria, né? Enfim, agora nós, em 2020, há um tempo atrás eu vi até um apartamento naquele mesmo lugar, muito parecido com esse, no valor de R$ 150 mil. E eu fiquei pensando, puxa vida, se eu tivesse comprado. Olha o tamanho do lucro que eu teria tido, né? E eu perdi uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade. R$ 35 mil em 2006 para R$ 150 mil hoje. E isso por falta de maturidade, né? Me faltou ali uma luz, né? Ainda que meu pai tenha falado para mim, a minha imaturidade venceu nesse momento, né? Então, dos 20 em diante, ainda há muitas dúvidas, né? E se você está nessa idade aí, ou já passou por ela, já está vendo esse tipo de conteúdo, parabéns por você estar aqui, por estar querendo ouvir, porque a maioria das pessoas não se importam, né? Elas vão vivendo de tropeça e levanta até o resto da vida e não se importa de aprender. Então, certamente que você está na frente aí de pelo menos 95% da população do Brasil, né? Ou seja, a sua chance do sucesso estando dentro desses 5% é muito maior, porque se não há pessoas querendo vencer, querendo mudar de vida, é muito mais fácil, né? Quando a gente não tem concorrentes, né? Então sua chance de sucesso é muito grande. Então continue sempre conosco aí para aprender. Parabéns, viu? Então a sua chance de tornar maduro financeiramente se multiplica. E quando a gente se torna maduro financeiramente, a gente tem uma chance, uma taxa de sucesso muito maior. Eu particularmente eu comecei a amadurecer financeiramente. Eu já tinha terminado a faculdade de administração lá por volta dos meus 25 a 26 anos, né? Depois de muitos erros e tropeços, aprendendo sozinho a administrar o meu dinheiro, mesmo fazendo faculdade, né, eu ainda não entendia muito sobre a capacidade de administrar o dinheiro, porque a faculdade de administração ela não ensina isso de fato, né? Ela ensina a respeito de gestão, de projetos e muitas coisas, mas como você administrar o seu próprio dinheiro pessoal, pelo menos no curso que eu fiz, não tinha, né? Então eu aprendi boa parte sozinho, né? Desenvolvendo o meu próprio sistema, desenvolvendo meus próprios métodos que eu uso hoje, né? E que dão muito certo, já muitas pessoas utilizaram meus métodos para sair das dívidas, meus métodos para conseguir entrar em novos investimentos e vencer na vida, né? Então é um método que funciona, mas que eu aprendi sozinho, né? E que com pouco tempo de vídeo aqui você pode já também começar a aprender, né? Então ali já perto na faixa dos 30 anos, né? Hoje eu estou com 33, eu já estava assim, o que podemos dizer, maduro financeiramente, né? A minha mentalidade a respeito de dinheiro já tinha mudado muito, né? A minha expectativa de como fazer as coisas, a minha expectativa de como usar, como gastar o dinheiro. Nesse tempo eu já estava casado, né? Inclusive desde acho que dos 25 anos, mais ou menos, eu já estava casado, 25 para 26. Então minha esposa passou por esse processo de aprendizado junto comigo, né? O que me ajudou, né? O apoio dela também me ajudou muito. Então se você tem uma esposa, um esposo que te apoie,
junte-se com ele, seja parceiro, né? Aprenda junto com ele a fazer isso, né? Então, não importa agora se você tem 15, 20, 25, 30, 60 anos, 80, 100 anos, a gente sempre vai ter algo novo para aprender, sempre terão coisas novas que Deus tem para mostrar para você. E o quanto antes você aprender essas coisas, maior é a sua chance de alcançar o seu objetivo, né? A luz dos estudos é o melhor remédio para os seus problemas, né? Quando você já tem uma informação, é muito fácil você resolver os problemas, né? Quando você sabe que 2 mais 2 é 4, né? É muito fácil. Agora, quando a pessoa não sabe matemática, 2 mais 2 é bem difícil, né? Às vezes eu vejo meu menino brincando na minha sala, né? Eu acho muito engraçado, né? Acontece algumas coisas e ele tenta reproduzir aquilo que nós estamos fazendo, mesmo sem entender. E eu vi esses dias atrás ele brincando com um brinquedo, né? Daqueles de encaixar. Você pega as formas, encaixa as formas dentro dele. Ele tinha alguma dificuldade ainda de encaixar e hoje ele já consegue encaixar tranquilamente, né? Mas naquele momento ele não tinha aquela facilidade. Talvez você olhando na sua maturidade já comovida, né, com sua maturidade motora, você olha para aquilo e pensa que é fácil, mas para uma criança de 2 anos aquilo não é tão simples, né? E muitas vezes tem problemas na nossa vida financeira que são simples de se resolver, mas porque você ainda não compreendeu, não estudou, você não consegue resolver. Então, nós precisamos estudar, entender que isso é importante, né? Quanto mais experiência e conhecimento você tiver, mais chance você tem de resolver os seus problemas mais fácil e mais rapidamente, né? Então a idade não quer dizer nada, né? Eu já vi jovens aí de 20 anos, empreendedores, fazendo coisas brilhantes que pessoas de 60, 80 anos não fizeram, né? Não prestaram atenção ainda, né? Então a idade não quer dizer muito, né? Vai sim dos estudos, do conhecimento, da inspiração que Deus te dá, né? Então não fique chateado se você tem mais idade do que um jovem e não se sente maduro financeiramente, né? Não se sente livre financeiramente, ou não alcançou o sucesso, ainda dá tempo de você reconquistar esse tempo seu, né, de qualidade, viver uma vida diferente, uma vida de prosperidade, né? Enquanto você estiver vivo, ainda dá tempo, né? É o presente de Deus, toda manhã a chance de mudar o nosso futuro, né? E como você acha que Deus olha para nós, né? Depois de toda essa história que eu contei, do meu filho, essas idades que eu citei, de se você daria 1 milhão ou não, como é que Deus olha para você quando Ele pensa em te abençoar, te abrir uma nova porta, né? Será que você está preparado para essa nova porta? Você fez o suficiente para... Não para merecer, porque a gente nunca vai merecer nada, né? Deus faz as coisas pela graça. Mas você se preparou, né, financeiramente, ou estruturalmente, familiarmente, né? Ou educacionalmente, né, para aquilo, né? Como você fez isso, né? Deus, Ele olha para nós e quando Ele nos dá uma coisa, mesmo pequena, né? Deus, vamos supor que Ele te deu uma bicicleta de R$ 200, você cuidou dessa bicicleta, você se divertiu com ela, você brincou com ela, depois, mais para frente, Ele te dá um carro. O prazer dele de dar uma bicicleta e de dar um carro é o mesmo. É o mesmo prazer. É o prazer de pai. Prazer de presentear o seu filho. A diferença está em como você cuidou daquilo que Deus te deu, né? Então a palavra de Deus nos ensina a ser fiel no pouco. E sobre o muito Ele vai te colocar, né? Seja fiel no seu dízimo. Seja fiel na sua oferta. Nesse momento de paralisação, de dificuldade, insegurança, conversando com os pastores, a gente percebe que muitas pessoas deixaram de dizimar, de ofertar na casa de Deus. Isso me incomoda, porque são princípios, né? E as pessoas se esquecem dos princípios, se esquecem da prosperidade, daquilo que Deus deu, e focam-se nos problemas, né?
quando deveria ser o contrário. Então, se você está cuidando das coisas de Deus, você está cuidando bem do propósito que Deus te deu, isso eu não estou falando só a respeito de dízimo e oferta, né? Mas estou falando a respeito dos propósitos, ministérios que Deus te deu, dos sonhos que Deus te deu, o que você tem realizado, o que você tem feito a respeito dessas coisas. Será que você está na fase da bicicleta ainda? Está na fase do carro, na fase da casa, na fase do 1 milhão de reais? Em qual fase você diria que você mesmo está para Deus te presentear? Nas finanças. Então, coloque isso na sua mente, em que fase você está. Às vezes nós temos uma idade já avançada, 40, 50, 30 anos, sei lá quantos, mas para receber determinada coisa a gente não está tão avançado ainda, né? A nossa mentalidade não é suficiente para aquele tipo de bênção, né? A gente pode ver outra coisa também a respeito da parábola dos 10 talentos, né? Aquele para qual Deus deu 5, para qual Deus deu 2, para qual Deus deu 1. Você multiplicou os seus talentos quando Deus te deu. Você simplesmente enterrou ele ou até mesmo perdeu esses talentos. Se você perdeu esses talentos, Deus ele é capaz de te perdoar com muito amor e te dar uma nova chance. Peça perdão por ter perdido esses talentos se isso aconteceu com você. Se você multiplicou 2, olhe para Deus te dar mais criatividade, busque mais coisas ainda para que você alcance os 5, multiplique 10, 20, 40, 80, multiplique sempre. Não deixe de multiplicar. Deus usa da meritocracia para abençoar os seus filhos, né? E o que seria meritocracia, né? Quando a gente fala de meritocracia, ganho por merecimento, né? A gente vê hoje o capitalismo, né? E Deus trabalha assim também, né? Ele vê se a pessoa está desenvolvendo, está dentro do propósito, né? Há pessoas que Deus não criou propósito para ficar milionário, mas criou um propósito de ser um evangelista, criou um propósito de ser um pai de nações, criou um propósito de ser um levita. Não importa qual é o seu propósito. O que você tem feito dentro do seu propósito, né? Então Deus espera que a nossa mente se amadureça dia após dia. E Ele vai te permitir alcançar tesouros ainda maiores. Ele quer nos abençoar, como um pai sábio. E Ele não fará isso a qualquer custo, mas sim fará quando estivermos prontos. E como conseguimos esse amadurecimento? Através de muito estudo, oração, intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus. Sempre peça conselhos para Deus, medite naquilo que você vai fazer, escolha ouvir a sabedoria de Deus, e isso vai te levar para o sucesso.